Eu vejo aquelas criancinhas aqui na frente, e nós estamos orando a Deus delas, para que elas tenham uma boa aula, e foi isso que o Ivildo orou, e eu acrescentei: Senhor, dá a elas o coração, porque não adianta conhecimento se não houver o milagre de Deus. Não é educação religiosa, queridos, não é educação. Até dentro da nossa casa, nós somos instrumentos, isso é importante, mas o mais importante é o milagre de Deus na vida de uma pessoa. Esse milagre não acontece nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. O nascimento da carne é aqui debaixo, é um milagre, né? O nascimento da carne é um milagre físico que nós já nos acostumamos com ele. Todos nós achamos que isso é algo normal. Na verdade, é um fato bem natural. Contudo, continua sendo um grande mistério da vida quando se percebe um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide se tornando num feto que cresce, nasce e aparece como uma pessoa ou uma alma vivente em desenvolvimento. Eu acho uma coisa linda quando eu vejo uma mulher embaraçada, para usar a expressão espanhola, prenha, grávida, pregnante, a mulher cheia. Eu acho aquilo ali uma das coisas mais sagradas das coisas que acontecem no secular deste mundo. Ela contém o mistério da vida do seu Deus. É uma coisa fantástica. É que a gente se acostuma com isso e acha que isso é muito natural. Não se pensa que é a vida, o mistério da vida. Até hoje o homem tem desenvolvido, ele está buscando dar vida ao inerte, mas a vida é mistério, é milagre. Por mais natural que seja a geração de um ser humano, vejo sempre algo sobrenatural na vida, na organização biológica, na emocionalidade, na inteligência desse sujeito. Para mim, a geração de um bebê, ainda que seja alguma coisa comum, na verdade, é uma realidade descomunal. É misteriosa, é miraculosa. Eu faço aqui uma parte para dizer como é dolorido você tocar erradamente numa criança. Tocar com maldade, com malícia, com sentimentos enraivecidos. Nós estamos preocupados com a nova lei aí, que diz que você não pode corrigir a criança com a vara, porque isso aí é uma draconionice, uma dureza, uma coisa de dragão. Mas a Bíblia velha continua dizendo: vara é princípio de autoridade, juiz da quarta vara criminal. Vara significa autoridade, não poder despótico. A correção deve ser feita da maneira correta. A gente leva a criança no quarto, a gente chega no quarto, fecha a porta. Se você não quebrar a vontade da criança, a sua rebeldia, depois a polícia mete o cacete nele sem dó nem piedade. E aí o Estado pode fazer isso, os pais não podem fazer, corrigindo, aí o governo vai fazer no cacete ou na bala. Agora, saber frustrar. O
O meu velho professor de psicologia no Rio de Janeiro, o Sr. Hans Lippmann, ele dizia: educar é saber frustrar. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais bem frustrada ela é. Frustrar, você vai ter que frustrar. Agora, saber como frustrar é a questão. E essa é a questão. Saber frustrar é a questão. Frustrar com amor, com firmeza. Deus nos frustra, Ele nos corrige. Agora, tocar na criança é preciso saber tocar. Pai é pai, não é um déspota, mas ele precisa. Eu estou fazendo esse parêntese aqui, porque há o medo do poder público. Nós não temos que ter medo com a Bíblia na mão. E se tivermos que perder a cabeça, quer que seja que perca. Mas nós não vamos engolir sapo, porque é politicamente correto. É desumano o sistema que está sendo implantado nesse mundo. Eu vi um artigo hoje daquele Ives Gandra, aquele jurista, falando sobre a cristofobia, e a mídia nacional não dá a ênfase aos cristãos que estão sendo mortos no mundo. Dão ênfase, sim, aos homossexuais que apanham, mas não dão ênfase aos cristãos que estão sendo mortos. E ele está descendo a ripa e dizendo, baseado num artigo que saiu numa revista americana. Agora, nós não temos que nos curvar a cabeça por causa disto. É tão duro você ver um homossexual sendo açoitado como um cristão sendo açoitado. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, o milagre da vida carnal, contudo, vem sempre governado. Ele é um milagre sim, mas ele vem sempre governado por um eu egoísta. Mas todo eu não é egoísta? Não. O eu de Jesus não era o eu egoísta. O eu egoísta é o eu do pecado, possessivo, dominador, caótico, contaminado pela rebelião do pecado e da morte. Já nascemos rebelados, revoltados e revolucionários, fazendo parte de uma raça dura, incrédula e mentirosa, que tem como sentença uma guilhotina invisível apontando para o pescoço e uma lápide oculta pendurado no peito. Essa noite eu perdi o sono e eu pensei assim: quanto vai ser o tempo da minha guilhotina? Eu tenho um tempo de validade. Vai chegar uma hora, eu vou dormir, mas para onde eu vou eu sei. Mas quanta gente que não sabe para onde vai. E aí é o desespero existencial. A vida no perímetro da carne, ainda que seja muito boa para muitos, nem sempre para todos ela é boa, é na realidade finita e uma grande incógnita. Afinal, o que viemos fazer aqui nesta terra? Além do que o prazo de validade é curto demais e o futuro é nebuloso ao extremo. O que significa? Qual o significado de nossa existência nesse planeta? O que nos espera depois da morte? Como será a nossa identidade além da sepultura? Será que a vida acaba na tumba? Ou haverá outra vida depois da morte? São perguntas chamadas as perguntas que a mente sempre faz em todas as gerações. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Perguntaram uma vez, um guarda perguntou a Schopenhauer, aquele filósofo. Ele estava dormindo no banco da praça e o policial acordou ele e disse: moço, o que o senhor está fazendo aqui? Quem é você? Ele disse: é exatamente isso que eu estou procurando para ter. E não sei, nem sei quem eu sou, nem o que eu estou fazendo aqui.
Essa é uma questão. E muita gente não sabe o que ele está fazendo aqui. Este efetivo humano é passageiro. E estas perguntas angustiantes que nos asfixiam têm sido responsáveis pela elaboração de filosofias exóticas e religiões exibidas em busca de uma alternativa para esse aparente beco sem saída. Tem reencarnação? Não tem reencarnação? Acabou? Desaparece? Cessa tudo enquanto a antiga blusa canta? O que vai acontecer depois da morte? Essa é uma questão. A morte deixa a gente refém da dúvida e com uma pergunta depois de sua visita: o que existe no avesso dessa vida? Por mais lúcidos que possamos ser, o fato é que não há muita luz no final do túnel. A existência pós-morte é um enigma. Depois de fazer uma reunião de velório, um cidadão que me ouvia assim, com muita atenção, ele chegou para mim depois, enquanto nós caminhávamos atrás do féretro, ele virou para mim e disse assim: o senhor crê no que o senhor disse? Ele disse: eu creio na palavra de Deus, ela é Deus sustentável. Eu não sei nadar, eu estou dentro de um barco, então eu estou seguro naquele barco. Se eu cair na água, eu vou morrer afogado. Por isso, toda a minha segurança é esse barco, é a palavra de Deus, é aqui onde eu ponho. Mas o senhor consegue explicar? Não. Infelizmente, eu não consigo explicar. Eu estou aqui seguro nessa palavra. Quem esteve do outro lado desta vida terrena e depois voltou para nos dar as suas impressões sobre o mundo pós-morte? Há muitas especulações desse terreno, mas tudo indica que só Jesus Cristo pode garantir algo significativo para aquietar a nossa alma inquiridora, pois apenas Ele saiu deste poço com um corpo físico e uma vida diferente daquela que Ele perdeu. Jesus foi o primeiro que teve ressurreição. Já falei isso aqui várias vezes. Antes de Jesus, nunca teve ressurreição, houve ressuscitação. E há uma consideração a se fazer que a partir da ressurreição de Jesus, alguns mortos do Velho Testamento que estavam em Jerusalém na época da sua ressurreição também ressuscitaram, apareceram na cidade e escafederam-se. Essa é chamada de primeira ressurreição. Sumiram. Não temos mais notícia deles. Acho que Jesus mandou eles ir logo para o paraíso. Agora, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Que a vida que ele recebeu pós-morte não era a vida que ele recebeu do ventre de Maria. E esta é a vida que nos faz nascer de novo. A vida que nos dá novo nascimento não é a vida que ele perdeu na cruz, é a vida que ele ganhou na ressurreição. Se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. É aí que está a história. Por falar em inquérito, porque nós estamos aqui dizendo que a nossa alma é inquiridora, que tal indagar sobre o nascimento do alto? O que de fato quer dizer novo nascimento? E por que Jesus insistiu com um religioso VIP que ele precisava nascer do alto? Este é um assunto que tem alguma importância para nós aqui e agora. VIP é uma expressão inglesa, very important people.
povo, gente muito importante, gente, very important people, né? Gente muito importante, gente que tem lá seu pedigree, tem lá sua capacidade, gente que era um religioso da alta escala, era um fariseu, membro do Sinédrio. E Jesus diz para ele assim, se alguém não, se alguém não, inclui todos. Portanto, considere-se nesse pacote. Nascer do alto, você não vai entrar no reino de Deus. Você pode entrar na igreja, você pode entrar num clube, você pode entrar num sistema qualquer religioso, mas na igreja você não vai, no reino de Deus você não vai entrar. Não confunda, meu irmão, ser batizado nas águas e ser batizado na morte em Cristo, são duas coisas diferentes. Parece que a insistência de Jesus sobre o tema é essencial para a vida, com significado aqui e agora, bem como inevitável para o porvir. Ele nos assegura que há dois nascimentos e que precisamos de ambos. Jesus foi categórico, vamos dizer de novo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, João 3,6. E acrescentou que é imperioso nascer de novo ou nascer do alto. Necessário vos é nascer de novo. Essa imperiosidade significa que sem a qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. Esse texto foi que pegou minha mãe, que era uma senhora piedosa, religiosamente falando, aos 65 anos de idade, professora de clássica, escola dominical por muitos anos. Mas no dia em que o pastor Abuchaim chegou lá em Corrente, na nossa cidade, e foi pregar, a grande parte da minha família saiu, foi embora, porque não queria ouvir, porque nós não gostamos dessa mensagem, porque essa mensagem atinge o mérito, atinge nossos bons antecedentes, ela vai nos nivelar por baixo. Os meus irmãos foram embora e minha mãe ficou com meu pai, dois mais, e o resto todo escafedeu. E ele pregando, tocou nesse assunto: se alguém não nascer dele, não pode ver. E ficou nesse não pode, pegou minha mãe pelo pescoço, até que na madrugada de um daqueles dias ela foi para o seu canto de oração, porque ela tinha um lugar de oração na fazenda, que era construído de pedras, onde ela se ajoelhava, e naquele lugar ela se rendeu, e ela voltou de lá dizendo: morri em Cristo, minha vida. Uma coisa é aqui, outra coisa eu não sei onde é, se é aqui ou se é nas amígdalas cerebrais ou no coração, porque agora já estou meio confuso com o que estão dizendo aqui no coração. Todos nós nascemos neste mundo pertencentes à raça de Adão, e por isso mesmo membros de uma espécie caiada e caída. Somos reles pecadores e indignos do reino de Deus, mas fingimos ser fidalgos. Investimos muito na aparência, porém quem vê cara não vê coração. Precisamos de um diagnóstico preciso. Já que eu falei do meu pai, da minha mãe, eu vou falar do meu pai, porque na casa do irmão Joaquim Scarpim, da Cidinha, o pastor Abuchaim estava dando um estudo e nós fomos tomar um café da manhã lá. Eles estavam hospedados na casa do Joaquim e da Cidinha. E meu pai era um lorde, um homem de uma formação, um homem justo, justão. E pela primeira vez na minha vida, eu vi aquele homem chorar e fazer uma oração: ó Deus, livra-me da minha justiça. E eu tive a oportunidade de falar no dia do enterro dele, com a Bíblia dele na mão,
onde estava escrito em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho está crucificado, com a data daquele ano, quando ele teve a revelação. Uma coisa, gente, é saber, outra coisa é crer e outra coisa é entender. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende, vem a revelação. E o descanso daquele homem foi diferente. Eu nunca tinha recebido um beijo do meu pai, a não ser quando criancinha, mas como adulto não, porque macho não beija macho. Tem que ser aquela coisa. Naquele dia meu pai me abraçou e me deu um abraço gostoso, um beijo que não esqueço nunca. Quando a gente é trocado, a gente é trocado. Não é mais aquele durão, agora vem morar aí na gente alguém. Não é perfeição, estou falando, viu, gente? Não é perfeição. É simplesmente o perfeito que vem começar uma obra em nós, mudando tudo. A raça de Adão é tupetuda por natureza. Há uma crista de arrogância, até mesmo nos atos de humildade. A aparência é tudo na passarela. Por mais despojado que seja o sujeito da ação, ele sempre quer uma coroa de visibilidade pública. Ninguém gosta de viver à sombra do ostracismo. O brilho nos ofusca mesmo nos dias nublados e sob torrenciais tempestades. Somos viciados em notoriedade. Você não me viu? Você não me enxergou? Cheguei, sim, vi você. O que você está querendo? O que nós estamos querendo? Nós queremos ser libertos ou queremos ser escravos dos nossos sentimentos de carência? Meu Deus, me livra de mim. Essa noite mesmo, nesse momento acordado, eu estava olhando, porque Deus permite que a gente acorde para conversar com Ele. E naquele momento eu estava vendo tanta coisa, opa, estou lá, faz parte da minha história, precisa ser jogada no lixo. Não tem sentido. Você é amado, você é aceito por Deus. A estirpe de Adão é gulosa por elogios e vive em busca de aplausos, afagos e um bom reconhecimento. Mas é aqui que mora um grande problema. Toda essa turma elogiada, e aqui eu me incluo, ela fica envaidecida e se acha tal. Todavia, se não percebe a luz dos holofotes na testa, a coisa enfurece, tornando-se deprimida com a síndrome de coitadinha. Não há nada mais bizarro do que o descontentamento adâmico nas entrelinhas. Adão sempre se torna irritante no pódio e fica irritado no porão. Quando ele está no pódio, ele fica snob que só ele. Quando ele está no porão, ele fica deprimido, aquela carinha de coitado. Aí você percebe que é Adão que está escondido. Em quê? Na justiça própria. A justiça própria quer o elogio, e quando ela não recebe, ela fica deprimida. E quando ela recebe, ela fica orgulhosa. Exibe e mostra, expõe aquilo. E adoece. As duas adoecem a gente. Nós ficamos adoecidos tanto pelos louvores que recebemos, como pelas críticas que somos alvos. E nós precisamos ser libertos de ambas, para poder viver uma vida mais, vamos dizer, light, mais leve. O orgulho inchará o velho Adão quando for ovacionado e o deprimirá ao ser criticado. O problema do nascimento da carne é o carnegão da carnalidade, que vai sempre exigir uma boa correspondência às suas expectativas narcisistas. Por isso, a alternativa do alto tem como objetivo demolir as prerrogativas da autoestima vaidosa. Meu Deus, por favor, por misericórdia, arranca estes
esses alicerces velhos, a estrutura que me mantém, mesmo nos bastidores, com cara de bom moço, uma pessoa arrogante, que está cobrando dos outros, que está exigindo dos outros, que quer que o outro corresponda. Meu Deus, faz isso com essa obra em mim, por tua graça. O nascimento do alto começa com o esvaziamento de Cristo. Se o pecado vem promovendo a exaltação do ser humano como se fosse Deus, a salvação do pecado propõe a vinda de Deus ao mundo. A vinda de Deus ao mundo. Estou perdido aqui, mas eu acho. Como homem, um Deus absoluto e infinito, contido numa criatura totalmente presa ao pó da terra, é, no mínimo, um absurdo. Um Deus contido num corpinho humano, num modelinho. Imagina. É um negócio estranho. Deus aqui na terra, comendo com os apóstolos, com as mulheres de vida fácil, vá viver a vida delas. Aí você vai ver se é fácil. Mas ele comeu com elas, com as prostitutas, tomou vinho com eles. Você diz isso como? Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ele foi chamado de comilão e beberrão. Eu nunca vi até hoje uma pessoa ser chamada de beberrona por ser bebedora de água. Embriaguez não, é outra coisa. Por favor, não, uma das coisas da vida cristã é não ter lei, mas ter a vida de Cristo como o parâmetro que vai conduzir a conduta da pessoa. Sem ninguém, nós vamos tratar disso aqui para frente, qualquer coisa, sem ninguém estar interferindo, porque você é livre. Deus te deu o capricho da sua cabeça. Você é livre até para ir para a casa das meretrizes, como foi o filho pródigo, que foi para lá. Segundo o julgamento do filho mais velho, porque ninguém sabe, o texto bíblico não diz, o filho mais velho foi que disse que ele estava lá. Que o julgador é sempre o que diz que o outro está no lugar onde ele queria estar. Ele não foi, mas disse que o outro estava lá. É sempre assim. Mas na encarnação, se isso aqui é um absurdo, o Deus encarnado, a encarnação do Verbo não é o fim da picada. O Criador na pele da criatura, usando fraldas, com certeza é uma loucura colossal para a nossa mente finita. Porém, um Deus crucificado é uma total insanidade. O livro está aí, do Multmann, o Deus crucificado, que é uma coisa difícil de ler, porque Multmann ele é complexo, ele tem um pensamento denso, difícil. Mas quando ele trata da crucificação de Cristo, um Deus que morre, e aquela morte não foi aquela brincadeirinha lá do sertão de Pernambuco, na sexta-feira da Paixão, aquela da semana onde aquilo é feito um teatro, ali ele não estava brincando, porque o Deus que desceu à terra, ele podia se perder, porque se ele não pudesse se perder, ele não estaria fazendo uma obra redentora significativa, ele estava brincando de teatro com o Pai. É isso que o mundo não quer dizer. A morte de Jesus não foi brincadeira, foi coisa séria. Coisa séria de Deus. Coisa séria de Deus está envolvido o amor, porque Ele é amor. Um Deus crucificado numa total insanidade. Foi nesse contexto de doidice
E Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É uma coisa bizarra, é uma tolice você admitir que Deus morreu. Não tem sentido, mas é a única coisa que dá sentido à arrogância do homem. Aqui temos a loucura confrontada com o poder de Deus. De um lado, a cruz é santíssima na mente dos que querem entender a grandeza da graça, e do outro lado, ela vem revelar o poder do amor incondicional de Abba aos indignos pecadores. Loucura de um lado para aqueles snobs, mas poder de Deus para quem está no fundo do poço. Ele desceu, ele chegou até lá para buscar a mim e a você. E não tem outra alternativa. E não tem outra maneira de salvar. Não tem. Eu gosto de ler Brennan Manning e me alegro quando leio. Ele diz: se Deus ama, o que não possui ama. O que não ama, o que não é amado. Eu chego até a dizer, e até aquele que não quer ser amado. Ele não detecta o que é agradável, interessante e atraente e responde a isso em seu favor. Na verdade, ele não responde a nada. O Pai de Jesus é uma fonte, ele age, ele não reage. Ele inicia o amor. Ele é amor sem motivo. Logo, esse amor sem causa é a causa do nascimento do homem. Mas precisava saber na minha frente, quando a Mariana foi formada na barriga da Carla, você começou a amá-la quando teve a notícia? Você sabia quem era? Mas você já começou a ficar sentindo um cara de pai, né? E há um sentimento. Ontem, eu não sei o nome daquele ator, eu vi um pedaço, ele fez uma entrevista com a Sandra Anhabete. Aquele ator que está fazendo o papel de homossexual numa dessas novelas aí, está gerando frisson aí na turma. E ele dizendo a respeito da filha dele, ele disse assim, eles são separados, ele vai casar de novo, ele disse assim: eu tenho saudade da minha filha, é uma saudade na carne, ela pertence a mim. Agora pensa isso de Deus. Pensa isso, aquela cruz não é troca do amiguinho, não é troca. Deus não está negociando com você, você obedece que eu te salvo. Isso aí é coisa do outro, não de Deus. A cruz onde Cristo foi crucificada é a expressão máxima do amor curioso, é amor passional do Pai. Sim, ao nos atrair ao seu Filho amado, a fim de sermos incluídos no seu sacrifício e deste modo desconstruídos da arrogância, bem como do aparente amor bondoso que se expressa pela tirania da troca de favores. Eu estava falando com a minha esposa antes de vir para cá, eu estava falando para ela que esse é um assunto que está mordendo do meu coração. A diferença entre o amor incondicional e o amor bondoso e cabreçador. Esse que a gente faz, pai faz com o filho e que é troca. Esse amor é estorgue e estraga os relacionamentos, porque ele tem uma filiação, uma relação ainda comprometida, mas o amor de Deus é um amor incondicional. Não tem pré-requisito. Ele o ama. Se você for bom, ele ama. Se você for mau, ele ama.
O problema é que você não vai receber os benefícios por causa da sua arrogância, só isso. Prova o amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E quero que você entenda, quando John Newton, o autor de Amazing Grace, a graça eterna de Jesus, ele está morrendo, ele vira-se para o Wilberforce, que é o autor daquele projeto que botou a linha nos navios, os navios afundavam com os escravos, e ele foi o autor disso na Inglaterra, como um cristão. Ele diz para Wilberforce o seguinte: o que mais me encanta é a graça de Deus, e o que mais me encanta na graça é que eu, ainda sendo o pior dos pecadores, ela não desiste de mim. Isso sabe quem sabe que é graça? Entendeu? Será no final da vida dele, ela não desiste de mim. O nascimento do alto tem a ver com a mudança radical de nossa paternidade, que determina a razão do verdadeiro amor. Esse amor incondicional é a herança de uma nova filiação gerada do céu pela vida que nasce da morte. Deixa eu falar aqui de paternidade, deixa eu dar um pequeno exemplo. Algum tempo atrás, alguns anos, já faz bastante tempo, talvez 20, mas eu não dou conta que eu estou envelhecendo. Uma senhora chegou com a filha e disse assim: pastor, minha filha vai se casar. Nós somos evangélicos, mas o marido dela, ele é católico. E a Bíblia fala sobre casamento julgo desigual. Fala. Julgo desigual não é ser evangélico ou ser católico. É quem é o pai dele. Julgo desigual significa de quem você é filho. Você pode ser católico e ser filho de Deus. Você pode ser evangélico e ser filho do diabo. O problema aqui não é de rótulo, minha irmã. O problema aqui é de essência. Você é filho, olha, vai dar problema, sabe por quê? É que o sogro de um vai dar problema com o outro. Deus nunca vai dar problema para o diabo, mas o diabo vai dar problema para o sogro dele, para o sogro do outro. Ele, quando é sogro, ele vai dar problema. Agora é difícil entender um pouco. Estava confuso. Sempre. Olha, não confunda, meu irmãozinho, religião com vida de Cristo. Nós temos muita gente no meio evangélico que não tem experiência de novo nascimento. E temos muita gente na igreja católica que tem experiência de novo nascimento. Como é que você pode dizer isso? Pelos frutos, os conhecereis. Mas isso aí vai ser mais para frente, nós vamos tratar desse negócio da frutificação. O nascimento da carne nos capacita a amarmos condicionalmente. O amor terreno é jogo de interesse, um negócio, e como diz Wayne Jacobsen, uma troca de favores. Neste caso, nós amamos os que são amados. Há sempre um pré-requisito favorável apoiando uma possível permuta vantajosa no jogo. Se você estiver adequado às minhas conveniências, então podemos fazer esse negócio afetivo. Estamos certos? Certos? Tá bom? Acordo? Então, vamos lá de cá. Você votaria Delúbio Soares como tesoureiro da sua empresa? Jesus botou Judas.
Você tem noção? E ele sabia, desde o princípio. Você tem noção disso? A gente não entende graça. Eu não. Deus não vai fazer negócio com a gente. Ele vai amar você. Olha, eu estive num encontro de jovens na segunda-feira, onde o Marcelo Quintela esteve expondo a palavra sobre fraqueza. Eu vou dizer para vocês que 38 anos que eu estou aqui em Londrina, eu não tive tanto impacto na minha vida como naquele dia. Mas eu olhava para um moço que estava assim no revés dos meus olhos, e ele sustentava, ele chorava como um desesperado. Porque quando a graça vem na sua fúria e não bota a cabeça, e retira as portas, e retira a condicional, ninguém aguenta, ninguém suporta. Ela escancara e diz assim: olha, tem um amor incondicional aqui te aceitando, cara. Cada um de nós tem uma história, tem um trauma, tem um troço. Aquele moço tinha um trauma pesado. Mas é nesse lugar duro e sujo que o nosso Deus se mistura, vira lama, um Deus que se lameia para limpar. Contudo, o nascimento do alto nos coloca numa outra família. Eu pertencia a uma família velha, a família do capeta, do diabo. Você é filho do diabo, você não nasceu de novo, mas é boa, pode ser uma boa pessoa. Vós sois do diabo e quereis fazer as coisas dele. O nascimento é mudança de paternidade, de confiança, não é mudança de comportamento. Deus agora vai nos educar pela graça. A graça nos foi dada para que nós possamos ser educados, não educados. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele vai retirar isso. Nascimento do alto nos coloca numa outra família onde o amor é de cima e está acima de qualquer favorecimento pessoal. É amor sem troca e sem truco. Os filhos de Abba amam somente com o amor do alto derramado nos seus corações. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo outorgado. Olha só, gente querida de Deus, a esperança não traz confusão, não produz confusão. Fique sabendo, o amor de Deus é derramado, é colocado, é depositado. O amor chega e enfia o cheque no bolso seu, assim, você chega lá e diz: ué, quem botou isso aqui? Foi o amor que derramou. Estou falando figuras de linguagem. O alto valor do nascimento do alto é o amor incondicional que é derramado incondicionalmente no coração dos filhos de Deus. Esse amor sem fronteiras, sem qualquer predicado do sujeito amado, é um milagre de cima e um mistério encimando tudo que nos rodeia. Assim, nós saímos da casa do penhor, onde vivíamos devendo favores, e entramos na casa do amor para usufruir do banquete da aceitação eterna. Isso é tão gostoso, a gente sair daquela... Eu vi aquela viúva, que era, de vez em quando ela fazia isso, ela tinha uns negócios aqui, que ela entrava em dívidas, e até ela entender isso, então ela pegava as joias dela e penhorava, ia na Caixa Econômica e penhorava. Quando o negócio estava para findar o prazo, ela corria aqui e disse: pastor, me ajuda.
Aí eu era o depositário do penhor dela. Eu ia lá e dava um jeito de tirar a coisa, ela tirava de novo, aí entrava no... Aí para ensinar ela que ela não podia se endividar, que a dívida é junta, espera. Marcos Salles e Bárbara não tinham ainda organizado vida sem dívida. E era assim que até ela foram umas 2 vezes. Olha, mulher, não fica essa coisa. Você tem que sair dessa casa do penhor para a casa do filho do seu amor, onde você recebe de graça. Mano, esse desejo do céu você não precisava trocar uma geladeira que está funcionando por uma outra melhor, só por uma. Espera, dá para esperar. Não é assim que tem que fazer? Né? É ou é? Não tem uma aula dessas lá? Tem. Mas a aflição da gente é muito grande. Essa saída do território do medo para vivermos a liberdade, da liberdade dos filhos de Abba não tem preço a pagar. O porteiro já liquidou essa fatura e nós fomos convidados a participar dessa festa de autoria como membros da família de cima. Eu pensei, está aqui, não está não. Mas por muitos anos também, já mais de 30 anos, entrando lá no antigo, hoje ainda é Galpão Delore, entrando para jantar, estava aquele grupo assim, uns 4 ou 5 da nossa igreja, e quando eles viram, estavam com uma garrafa de cerveja em cima da mesa, ele pôs a garrafa assim, pôs a garrafa cá embaixo. Eu vi, aí cheguei lá, dei um abraço deles assim, aí apanhei a garrafa de cerveja, botei num copo e tomei um gole. Aí ele ficou assim, olhando para meu filho. Saia de trás da moita. Saia de trás dos olhos humanos, viva diante do Senhor. Viva a liberdade do Filho de Deus. Todo o problema aqui está na embriaguez. Isso aqui é hipocrisia. Sai desse negócio. Isso aqui mata a gente. Gente que vive doente. Eu me lembro quando nós chegamos aqui em Londrina, tinha um problema de... Era proibido ir ao cinema, não é isso? Vocês se lembram disso? Aqui alguém se lembra desse tempo? Hã? Vocês estão covardes de querer se lembra ou não lembra? Joaquim já levantou a mão lá, olha lá, era proibido, olha lá. Era. Aí me deram uma incumbência. Ir lá para frente do Ouro Verde do Bigatá. Eu digo para plantar batata, mas ainda bem que o Ouro Verde pegou fogo agora. Construir melhor, mas espera aí, minha gente. Nós não somos fiscais. Deus nos quer livres. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas, mas eu não me deixarei de ser dominada por nenhuma delas. Por quê? Porque Cristo vive em mim e Ele vai me dar a domínio próprio. Quando eu ouvi num DVD um mascate da fé pondo preço no produto doado pela graça plena e cobrando a conta liquidada pela misericórdia divina, fiquei tão indignado que rebarbei do outro lado da tela. Isso é picaretagem da grossa. Por favor, não fiquem intimidados com esses cobradores legalistas e moralistas que invadem o campo da liberdade cristã, porque a nosso alvará de soltura não tem prazo de validade. Você foi livre, está alforriado. Você foi livre por Cristo. Viva a liberdade de Cristo. Paulo está perguntando. Eu quero saber quem é essa turma que está botando a cabeça de vocês para a liberdade, porque Cristo nos libertou. Permanecei, pois, na liberdade, não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Vocês não sabiam que diácono naquele tempo tinha uma função na igreja dos Gálatas? Que era olhar o pênis para ver se estava circuncidado ou não? Porque não podia entrar na reunião se não tivesse circuncidado?
que Paulo chamou aqueles pastores? Cães! Ele disse: Timóteo, não se circuncide, entre lá, com prepúcio e tudo. Porque Cristo nos libertou dessa coisa. Função de diácono era levantar a roupa e ver se coisa mais esquisita. Estuda a história para ver a coisa como é que é. As mulheres tinham que usar vela, o homem levantar a saia. Vai querer botar isso na liberdade de Cristo? Eu quero saber onde está o amor. Nossa identidade de filhos de Abba foi construída na certeza de um amor sem limite, lá de cima, e sem qualquer motivação cá de baixo. Veja nesse amor inalterável o formato de nossa certidão de nascimento no cartório do alto. João 3, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Vede quão grande amor. Eu tenho feito essa pergunta a alguns irmãos. Você sabe o quanto Deus te ama? E alguns ousam responder essa bobagem. Sei, mentiroso. Você é um grande mentiroso. Você não sabe o quanto Ele te ama. Porque a palavra de Deus foi tão grande que ela diz assim: de tal maneira que Deus. Agora, nós não sabemos o que é isso. Secreto demais. Eu não tenho noção do tanto que Ele me ama. E o Brenan disse: quando você chegar no céu, você vai ser surpreendido com uma pergunta. Aí as pessoas começam a dizer: o que eu fiz? O que eu não sei o quê? Deus vai fazer uma só pergunta: você sabe o quanto eu tenho amado você? Creia, querido, que o Pai o ama ou a ama, e que o seu nome na casa do seu Pai é amado ou amada. Celebre sua identidade de cima com os companheiros de jornadas desse alto valor do seu nascimento do alto. Viva, amados de Abba! Viva! 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 A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.